Pessoal, muito bem-vindos à primeira gravação dos conteúdos da nossa mentoria Direcionamento Empresarial. Eu sou Luiz Henrique Gomes, aqui está meu sócio Celso Deris Filho. Celso. Pessoal, muito bem-vindos. Conforme o Henrique disse, essa é a primeira gravação de conteúdos da nossa mentoria Direcionamento Empresarial. Então aqui a gente vai trazer um pouco dos conteúdos que a gente aborda na mentoria com os nossos mentorados, também que a gente ouve muito dos empresários amigos nossos, correto, Henrique? E não só isso, né? Conteúdos que a gente usa no nosso dia a dia. Os desafios de empresário. Aqui, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser um bate-papo leve. Se você estiver buscando teoria, vai fazer um MBA, uma faculdade, 5 anos, não é esse o objetivo. Aqui é vida real, skin the game, é o dia a dia do empresário no Brasil, no nosso país, né, Celso? Exato. E a ideia é que a gente trazer bastante conteúdo prático, de aplicação prática, ou seja, muitas coisas que você não vai encontrar em livro, nada de conteúdo teórico, mas da nossa vivência, da nossa realidade como empresários, com as empresas que a gente tem, pelos ambientes que a gente convive. Então é muito a realidade do que a gente encontra por aí. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos alguns negócios, né? Uma empresa de consultoria, uma empresa de formatação de franquias, uma empresa de desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Somos sócios de uma empresa de semijóias que estamos transformando em uma rede de franquias também. Entre outros negócios, né, Celso? Entre outros negócios, né? vamos de beleza, estética. A gente no empresário, que ela veia empreendedora, não para. Cada hora surge um insight novo, e aí a gente conversa e vai surgir um negócio. Então, o que a gente fez aqui? A gente trouxe alguns temas, e esse primeiro vídeo a gente vai falar de um tema que é o principal, né, Celso? Exato. Qual que é o tema de hoje? Por que você decidiu ser empresário? E aí? Por que você decidiu ser empresário? A vida que você está tendo hoje, ela está caminhando de acordo com o que você decidiu lá atrás? Foi o estilo da sua vida hoje, seu dia a dia. Está sendo exatamente o que você decidiu lá atrás? Pô, eu quero ser empresário Quero ser empresário porque... Isso aí é a nossa primeira pergunta. Por exemplo, para você, Henrique. Qual foi o motivo que te levou a ser empresário? Só um parênteses, né? Já falei isso algumas vezes, né? E isso aí vem, no meu caso, vem de quando eu era pequeno. Então eu não venho de uma família de empreendedores. Então eu lembro que tem algumas recordações que eu era pequeno. E aí eu ia em bar, eu ia nas padarias, na época de cardeneta, lembra? Aquela época que você ia com cardenetinha, né? E eu via o dono dos negócios lá e eu achava incrível, cara. E eu olhava e falava, meu, que legal, né? Tem algumas recordações da minha avó me levando em alguma casa que ela fazia algum trabalho e chegava lá e falava, se comporta, porque os patrão tá aí. E eu ouvia essas coisas, né? Os patrão. O que é os patrão? Da minha mãe também, ia na loja, lá minha mãe trabalhava em ótica, trabalha até hoje, né? E aí eu ia lá e, ó, os patrão tá aí, hein? Fica quietinho, esse patrão tá aí. Isso foi me despertando. O que é patrão? Nossa, patrão tem dinheiro. Patrão viaja. Patrão é bem sucedido. Eu quero isso pra mim. E aí eu fui me desenvolvendo, né? E eu acho que esse foi o principal motivo. Por que eu quero empreender? Porque eu via que o patrão, o empresário, ele tinha dinheiro, ele viajava, ele tinha as coisas, não passava vontade, não passava necessidade. E eu acho que isso aí é o que todo mundo merece, Celso. Fazer o que quer, comprar as coisas que deseja. Ninguém nasceu para passar necessidade, para falar não tenho dinheiro, para falar que não dá, ou principal, para ser escravo do seu próprio negócio, né? Então, para mim é um pouco disso aí. E para você? Por que você decidiu ser empresário? Eu acho por alguns motivos. Um é porque é muito importante a gente ter controle da nossa própria vida. E quando a gente trabalha para alguém, a gente coloca o rumo da nossa vida muitas vezes na mão de terceiros. Porque aquela sensação de você ser CLT, ter uma carteira de trabalho assinada é garantia de estabilidade, você pode muito bem chegar numa sexta-feira à tarde e ser demitido. Então, quando você trabalha para alguém, você sempre vai estar à mercê da decisão de terceiros. E quando a gente trabalha para nós mesmos, como empresários, né, a gente sabe que quem controla somos nós. Então, você não põe o futuro teu e da tua família em mãos de terceiro. Um outro motivo que me levou muito a essa área também de empreender, desde os 8 anos, quando eu comecei a vender adesivos na escola, aos 11 eu comprava peças de bicicleta em ferro velho, montava bicicletas, vendia para amigos. Então a gente também vem com essa veia desde o começo de falar, opa, eu quero fazer as coisas ao meu modo, porque eu enxergo que tem muitas possibilidades. E tem mais um motivo também.
né? Que quando a gente começa a empreender, você sabe que você vai trabalhar para você e depende de você. E muitas vezes você, estando em uma empresa, isso provavelmente você pode ser que trabalhe para pessoas menos competentes. E eu sei que eu não daria certo e não aguentaria essa situação. Trabalhar para pessoas que, no fundo, talvez, pelo menos no meu ponto de vista, não conseguiria desenvolver o que eu pretendo desenvolver. Então foram vários os motivos que me levaram a falar, opa, vamos para uma carreira solo. Muito bom. E, Celso, o que que a gente vê, né? É comum a gente ver, por exemplo, hoje em dia o que mais tem é conteúdo, é informação. E a maioria é cortes. O que mais é bordoado é de corte. Seja no Instagram, TikTok, YouTube, o que mais aparece é cortes. E cada um tem a sua verdade, né? Então, o que que eu defendo, né? Que a gente tem que ter o que que é certo e errado. É o que você considera certo e errado para sua vida. Vamos trazer para a parte de empresa. Como que deve ser a vida de um empresário? Será que o empresário tem mesmo que trabalhar 14 horas por dia? Tem que se matar, não ter dias, não ter férias, não ter lazer? Será que ele tem que ser realmente essa figura que muitos passam, que é o escravo da própria empresa? Ou, peraí, a empresa tem que me servir, gerar valor para a sociedade e gerar valor para mim, para minha família, né? Então a gente vê, e a reflexão aqui desse bate-papo é isso daí, é você poder pensar, você está tendo a vida que você escolheu? E aqui a gente não está falando na trajetória, né, Celso? A gente não está falando no, meu, você montou um negócio, é pauleira, a gente tem vários negócios que tá no começo ali que é loucura, né? Então você se dedica mesmo. Mas isso não deveria ser o estilo de vida. Isso daí é o percurso ali, por um período curto. E cada um vai ter o seu tempo. Mas não deveria ser o fim como a gente vê com muitos empresários, Celso. Exato. Essa correria, ela é um meio, não um fim. E aí tem um ponto que traz muito em cima disso, é quando o pessoal fala que você tem que pregar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Ah, o pessoal, o profissional, o amoroso, o financeiro, saúde. É tudo muito interessante, muito bacana para se vender cursos de coaching por aí. Só que a gente sabe que quando a gente está Na real, na né? real, você tem que trabalhar muito com um desequilíbrio intencional. Momentâneo. Exato, um desequilíbrio intencional momentâneo, porque Momentâneo. você sabe que tem horários épocas que você vai precisar correr um pouco mais atrás, porque você está lançando um produto, só que também tem horas que você tem que saber usufruir. Agora, ter tudo 100% equilibrado, pelo menos no meu ponto de vista, é bem desafiador alguém conseguir isso. Então, é sempre um desequilíbrio intencional momentâneo, exatamente isso. Porque cada hora você precisa dar ênfase em alguma parte. Então, cuidado quando as pessoas pregam que você tem que estar tudo 100%. Né? Pelo menos que eu vejo, acredito que é o que a gente vê, Sim. não é bem por aí no meio que a gente convive com outros empresários. É muito esse alto e baixo, alto e baixo. O que importa, pessoal, a vida é assim, ó, alto e baixo, alto e baixo. Se ficar linha reta, já sabe, né? Deu ruim, né? Deu ruim. Só que desde que essa linha seja alto e baixo, mas subindo, beleza, tá no caminho. Difícil saber, né? A hora que você tá aqui, né? É difícil olhar o todo, né? Só lá na frente que você vai conseguir ver. Steve Jobs tem uma frase que ele falava assim, que você tem que confiar na sua intuição. Porque de alguma forma, a sua intuição sabe aonde você quer chegar. E ela vai te levar lá. Só que você não consegue saber. Só depois que você passa, que você consegue olhar para trás e ligar os pontos. E aí você vê, cada decisão, cada acontecimento foi importante para levar onde você queria e confiar na intuição, né? E eu já fiz esse exercício uma vez. Eu peguei e fui marcando num ponto assim, acontecimentos, fui escrevendo. E fui fazendo essa simulação de ligar os pontos, né? E é interessante, cara. Às vezes acontece alguma coisa que você acha, meu, acabou, é o fim do mundo. Só que se não fosse isso, não teria jogado você catapultado lá para frente. Isso é sensacional, né, Celso? Exato. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa, a gente não entende o porquê que está acontecendo. Então a gente Mas tem que confiar. Tem que confiar. Confiar no processo e principalmente se for um processo estruturado. Se bem que você empreender não é um processo linear que a gente estava falando, mas você tem que ter pelo menos um mínimo de processos lá para saber qual que é o teu próximo passo e confiar de que vai dar certo. Qual que é o ponto aqui, né, pessoal, que a gente está querendo trazer? É para você buscar a sua vida ideal, o seu estilo de vida. Eu chamo de estilo de vida ideal para você, que é diferente do meu, que é diferente do Celso, e que o seu que está assistindo é diferente. Mas acredita e confia na sua verdade.
E eu vejo, Celso, a gente vê, né, conversando com mentorados e com muitos empresários, que muitas pessoas acabam ouvindo em vídeo, o empresário tem que ser assim. Não, você tem que acordar às 6 horas da manhã e tomar um banho gelado, 5 horas, 4 horas, sei lá, cada teoria mirabolante que tem que, olha. Mas isso muita gente acredita. E aí causa um desconforto, porque ele fala, opa, peraí, eu tenho que tomar banho gelado, eu tenho que acordar 4, 5 da manhã, porque senão eu não vou ser bem sucedido. Quem falou isso? Pode ser que uma pessoa fez isso e funciona, várias. Só que tem várias também que faz diferente, funciona. Até você. E aí o seu jeito é o jeito que não funciona. Então a gente Exato. discute no céu. O seu jeito é o jeito que não funciona. Até você ir lá e fazer. Aí vai falar, nossa, ele fez e funcionou. Hoje é muito comum a gente ver na internet as pessoas sempre falando que você está errado. Não, porque se você não está ganhando dinheiro, a culpa é sua. Porque você não soube fazer os processos até agora. Ah, porque o teu jeito de empreender é errado. Percebam por aí, pessoal, quando vocês começam a olhar conteúdo, sempre está apontando um erro de que você não está fazendo nada certo. E se a gente fosse ver, né, Rick, se as pessoas não estivessem fazendo nada certo, elas não teriam a vida que têm. Então não é que você está errado, você tem o teu jeito. E quando a pessoa grava um conteúdo e quer te doutrinar em cima dele, significa que aquele é o ponto de vista dela que funcionou para ela, não necessariamente vai funcionar para você. Talvez funcione. Talvez. Mas você tem que ter a cabeça, e quem tá ouvindo a gente, né, Celso? Assistindo, tem que ter a cabeça de que escuta e aprende. E empresários tem que ouvir empresários que percorreram, não mentores de palco. Empresários que vivenciaram, que quebraram a cara, que deram certo, que tem tentativa e erro e funcionou. Você tem que escutar esses empresários. Mas ainda assim, Celso, não é garantia que eu vou pegar aquele modelo e vou aplicar para mim, não. Você se baseia, você modela, traz para sua realidade. Meu, é assim que eu quero que minha vida seja. É isso. Então eu quero que minhas empresas funcionem sem depender da minha presença física, diferente de largar a empresa lá. Montar e largar, que muita gente faz. Quero que funcione sem minha presença física, quero ter tempo para minha família, para ver meu filho crescer, para passear. E não passear e ver meu filho crescer no tempo livre que me sobra das tarefas da empresa. Esse é a vida que eu quero. É o contrário. Então, minhas rotinas da empresa vai encaixar na minha vida. E não a minha vida vai me encaixar na rotina da empresa. Porém, tem um parênteses aí. O começo, a jornada, vai virar de ponta cabeça. Vai ser loucura. Mas tudo bem. Tá no meio da loucura? Tranquilo, tá tudo bem. Mas saiba que não é o fim. Lembra, por que eu quis ser empresário? Para ficar rico? Para ter tempo? Para poder viajar a hora que eu queria? Então lembra disso, relembra. E aí você coloca a meta lá. Ah, tá bom, então eu não tô tendo a vida que eu quis. Não foi para isso que eu quis ser empresário. Tudo bem. Então, como que eu faço? Como que eu organizo o processo, estruturo minha empresa para que eu tenha a vida que eu quis ter lá atrás, que eu desejei lá atrás? Esse é um insight valioso. E uma coisa que a gente está falando bastante que é em termo empresário, empresário e não empreendedor. E é importante também, pessoal, quando a gente fala de empresário e não empreendedor, porque tem uma certa diferença. Né? O que é ser empreendedor e o que é ser empresário? É tudo a mesma coisa, será? Né? Quando a gente Será fala, que é? será que é? Né? Pelo menos assim, pro meu ponto de vista, empreendedor é você tem uma ideia, vai lá e tira ela do papel. Ok, você está empreendendo, você teve atitude, se incomodou e começou a desenvolver algo. Só que por que muitas empresas quebram ao longo do tempo? Porque muitas vezes o empreendedor começou lá atrás, ele continuou sendo empreendedor e não se tornou empresário. E qual a diferença? Onde que muda de empreendedor para empresário? É a hora quando você entende o jogo de negócios e passa a fazer uma gestão mais profissional e passa a entender mais de negócios, não só do negócio que você atua. Então, a hora que você entende esse jogo, que não é só o que você faz, mas também entender de negócios, é o momento que você deixa de ser empreendedor e se torna empresário. E aí você começa, muitas vezes, prosperar muito mais na tua empresa. E acho que é o principal, esse tem sido, né, Celso? Acho que um dos principais temas abordados com os mentorados, né? Sobre essa. Porque tudo começa na mente. Só tudo Exato. começa na cabeça. Tudo está na mente. É as suas crenças. Isso é muito importante e pode ser. Pode fazer um bem muito grande, como pode fazer um mal e, meu, pode dar ruim, né? Então, esse é um dos principais pontos que a gente lida com o empresário, né? Porque tem empresário que vai lá, monta seu negócio, aprende a vender, aprende a performar e tá fazendo. Só que ele, tudo bem, tá bom, tá tendo resultado. Só que tá lá. Se não abrir a empresa, não funciona. Se não vender,
Se ele não estiver fazendo alguma atividade da empresa, a empresa para. Se afastar 2 semanas, que isso? A empresa vira um caos. E aí é onde a gente ensina, e tem sido clareando para os empresários, né? Para os empreendedores, falar, ó, agora você tem que dar um outro passo. Você tem que aprender a ser empresário. Como que você faz tudo isso que está funcionando, funcionar e continuar funcionando, e às vezes até melhor, sem você, sem precisar de você. Não que você não vá estar lá. Não é isso. Mas você não precisa estar lá para que a coisa funcione. Que a empresa não seja dependente da tua presença física para rodar. De novo, é diferente você largar. Mas se você não pode viajar um final de semana, não pode se ausentar uma semana... É para isso que precisa de empresário? Melhor é arrumar um emprego CLT, então. Exato. Garantia de férias. Imagina 30 dias de férias por ano ali, sem precisar se preocupar com nada, Celso. Um salário a mais por ano, que é o 13º. Nossa senhora, o que é isso? Aí... E um outro ponto que é muito importante, quando a gente fala também dessa parte de ser empresário, para quem está começando quer se tornar empresário, sou empreendedor, quero virar empresário. O que você acha que é o primeiro passo que a gente precisa dar, que essa pessoa precisa dar? O primeiro passo... Para ela deixar de ser empreendedor, falou, opa, sou empreendedor, agora quero ser empresário. O primeiro passo, na nossa mentoria direcionamento empresarial. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Não, mas antes tem um outro primeiro passo. Tem um passo zero. Acessar nossa landing page direcionamentoempresarial.com.br. Ou ainda tem um anterior? Não, tem o anterior ainda. Tem o anterior ainda. Começa na mente, Celso. Eu falo que até hoje eu passo por algumas situações e primeiro começa na sua mente. Só que se você tiver num ambiente negativo, prejudicial, acabou. Vai minar todo o seu sonho, sua vontade. Imagina, você, né, tá entusiasmado, tem aquela ideia e você visualiza, né, seu sonho, como você quer. E você conta pra alguém, você é louco. Para com isso. Você tá doido. Você é louco fazer um negócio desse. Então, isso daí mina. Então, a primeira coisa, mentalidade. E você tomar cuidado com os ambientes e quais conselhos você escuta. Depois, acessa a nossa landing page e entra pra mentoria que a gente ajuda, te guia toda essa etapa aí, né? Sabe que dentro da PNL, da programação neurolinguística, que estuda muito a parte comportamental, ela fala também que tudo começa no pensamento. E eu tenho um termo que eu gosto de usar muito, que é o termo pescar. Ah, não é? Tá estressado, tá cansado, vai pescar. Não é isso. Mas é que todo pensamento, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, ele vai gerar um sentimento interno nosso. Esse sentimento, ele vai gerar um comportamento, e desse comportamento a gente vai ter atitudes, e dessa atitude vão surgir os resultados. Mas então significa que os resultados que a gente vai ter, eles não foram aleatórios, eles começaram lá atrás, no momento que a gente começou a pensar. Então, os seus pensamentos vão gerar um sentimento em você, esse sentimento vai gerar um comportamento, desse comportamento você vai agir. E dessa ação vão gerar os resultados, que é o método pescar. Então, tudo começa na maneira que a gente pensa. Se eu pensar que vai dar certo, pode ser que dê certo. Se eu pensar que vai dar errado, provavelmente vai dar errado. Se eu pensar que eu consigo, se eu não consigo, tudo isso pode ser verdade. Então, cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você alimenta. Pode parecer muito papo motivacional, mas não é, né? A gente sabe que muitas vezes quando você está sozinho, né, como empresário, você não tem com quem dividir, às vezes a cabeça pode entrar em parafuso. E sabe, é importante ter falado isso aí, porque hoje, o que eu faço em compartilhando um dos hábitos que eu tenho? De tempos em tempos, Celso, eu faço uma reflexão ali. Lembra que lá atrás, porque eu quis ser empresário, eu via, e para ser mais direto, porque eu quis ser empresário? Porque eu quero ser rico, porque eu quero trazer conforto para minha família, quero dar o que tem de melhor para meus filhos. Tenho um bebezinho, o Henry, vai fazer mês que vem, faz 2 aninhos, olha só como passa. E mês que vem também vem mais o segundo, que o Lucas chega aí. Então eu quero proporcionar o que é de melhor para ele. Porque eu mereço o que tem de melhor. Você merece o que tem de melhor. Você merece o que tem de melhor. Quem falou ao contrário? Por quê? Por que eu não mereço? Você merece passar necessidade? Você merece falar que não dá para mim, não tem dinheiro. Sabe no que eu acredito, Celso? Eu acredito muito. Eu acredito muito em Deus. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. E eu acredito que Deus fez toda essa maravilha no mundo pra gente ir lá conhecer, cara. Ele criou o mundo pra gente. Só que pra você poder conhecer essas maravilhas que Deus criou, você precisa ter dinheiro. Não dá pra você pegar aí. Tem que ter dinheiro.
Para você ter dinheiro que permita você fazer todas essas vontades, não é qualquer dinheiro, tem que ser bastante. E a forma que eu conheço de você conseguir bastante dinheiro é empreendendo, gerando valor para outras pessoas. Desenvolvendo outras pessoas que trabalham com você que cresçam junto. É o ganha-ganha. Não é um ganha e outro perde, é o ganha-ganha. Então, de tempos em tempos, eu faço uma reflexão. Eu olho para as áreas da minha vida e eu vejo, cara, é isso que eu queria lá atrás? Deixa eu ver. Meu, eu tô fazendo muita coisa aqui. Isso tá me saiu um pouco do eixo aqui. E aí eu faço meio que um ajuste ali nas minhas tarefas, na agenda. Isso é bacana, né? E um ponto que você trouxe que é bem interessante é falar em dinheiro. Eu montei uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro, de fato. E a gente vê muitas vezes por aí um tabu, não pode falar que é dinheiro, ambição, prefiro a cultura do vitimismo. Foi uma Isso vida faz mal, hein? sofrida, mas tudo Nossa, bem. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Sabe aquelas histórias que você vai isso, pregando? isso é prejudicial. Então, se você Eu quer. cresci ouvindo muito isso, cara. Eu cresci ouvindo muito que dinheiro era uma coisa ruim. Pra que você quer dinheiro, moleque? Para com isso. Eu ouvia isso aí quando eu era pequeno. Querendo ou não, é crenças que vai colocando na sua cabeça que se você não lidar com elas, não enfrentar, você não vai tirar. Você vai continuar na escassez. Sabe, uma vez eu tava passando assim com uma pessoa numa rua e a gente passou em frente a uma fila de banco. E tava um sol, cara. E aí, aquela fila gigantesca de pessoas pra fora. Nossa, eu fico indignado com essas coisas. Eu acho que a pessoa não merece passar por isso. Enfim. E aí eu falei, olha só que coisa, né? Que desrespeito, eu falei. Aí a pessoa da comigo e falou assim: Ih, tá se achando? Que é isso? Como se eu querer o conforto, eu tô errado. É um Aí pecado. eu falei: o que é? Você tá falando que eu tô errado porque eu tô querendo conforto? Porque eu acho um desrespeito você ficar ali embaixo do sol quente na fila de banco? Então é crenças, cara, que você tem que tomar cuidado com isso. Exato. E não sei se vocês que estão assistindo a gente aqui, se vocês conhecem pessoas também que têm o próprio negócio, mas quando ela vai falar, o que que você faz? Eu sou autônomo, sou prestador de serviço, ou ela fala uma formação da faculdade que ela teve, mas ela não fala que era empresária. Por quê? Muitas pessoas travam na hora de falar, qual que é a tua profissão? O que você faz? Eu sou empresário. Às vezes ela vai ficar com vergonha, às vezes ela vai falar do ambiente que ela vive, as pessoas vão falar, nossa, tá se achando porque eu sou empresário, e isso vai estar dando crença. Conclusão, muitas vezes essa pessoa deixa de pensar em prosperidade, deixa de pensar em ambição, por quê? E começa a ver que empresário é ruim, empresário é pecado, empresário só quer levar vantagem nas Ganhar costas dos dinheiro é uma outros. coisa ruim. Só ganhar Exato. dinheiro se roubando, ou desviando, ou levando vantagem em cima de alguém. Isso tudo vai travando a pessoa cada vez mais e só vai levando ela cada vez mais para um buraco, onde ela não vai ter prosperidade, porque se na cabeça dela é pecado aquilo, muito provavelmente ela não vai dar o próximo passo, porque aquilo vai barrar. Se eu ganhar dinheiro, se eu tiver ambição, se eu falar que sou empresário, as pessoas vão me julgar e eu vou estar errado. Quer se livrar disso? Se acontece isso daí com você, quer se livrar disso? Mude o seu ambiente. Mude as pessoas que estão ao seu redor que estão te falando isso aí. E eu, por muito tempo, Celso, lá atrás, né? Eu não tinha minha volta a empresários para que eu pudesse trocar. Então, sabe quem que me ajudou bastante? YouTube. Comecei a assistir vídeo de Flávio Augusto, desse pessoal assim, que acompanhava. Então, de certa forma, não tem aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Sim. Com quem que eu mais convivia? Flávio Augusto, com Lemones, o Shark Tank, porque era o que eu consumia. Eu não assisto jornal, eu não assisto novela, televisão, nada disso, há muitos anos. O que eu me alimentava do meu negócio, de alguns empresários poucos, na época que eu tinha contato lá atrás, e desses conteúdos, cara, gratuitos. Você acessa o YouTube, você tem tanto conteúdo como esse que a gente está produzindo aqui agora para você poder assistir. Então muda de ambiente. Mas não coisa ninguém. Cara, YouTube, vai pra internet. E aí busque, obviamente, um próximo passo. Eu fiz isso lá atrás, lembra do Beni? Não tinha rede, círculos de amizade, de empresários. Comecei a olhar e falei, eu preciso estar no meio de empresário. Preciso conversar com quem passa as mesmas coisas que eu. Um outro ponto que é importante também quando fala de ambiente é o tal da ambiência. Ambiência não é só o lugar que você está, mas é o lugar que você está, as pessoas que estão lá dentro, os assuntos que são conversados. Tudo isso ele vai influenciar no jeito que você vai pensar. Então, se para você sente que você está incomodado no lugar que você está, com as pessoas que você está, mesmo que sejam pessoas que estejam dentro da tua própria casa, então significa que a tua ambiência está errada. E você precisa mudar a ambiência. Estar com pessoas, estar em outros locais, estar em lugares que as pessoas vão falar de outros assuntos que te fortaleçam e que te tragam muitas vezes uma luz
Porque na ambiência que você vive hoje, talvez não tenha. E não é vergonha nenhuma para quem está assistindo a gente aqui mudar a ambiência, falar onde eu estou hoje não está me fazendo bem, por mais que isso doa, independente das pessoas que estejam ao nosso redor. Muitas vezes o que impede a gente de progredir é alguma amarra do passado que a gente não resolveu. E isso está travando a gente poder prosseguir. A gente vê muito isso, né, Celso? Muito. Muitos mentorados que a gente acaba atendendo, o problema deles, o grande desafio que eles passam não é hoje, mas é resolver desafios que eles tiveram lá atrás, de crenças que limitam eles, de que eu preciso estar à frente de tudo, de que eu não sei se eu quero ganhar muito dinheiro, que trabalho duro, eu preciso trabalhar o tempo todo, 24 horas por dia, para fazer jus, para poder ganhar. Essa é clássica. E não é por aí. Não. É tudo mentalidade, tudo crença limitante que acaba segurando. Então, o nosso trabalho, por exemplo, como empresários, aqui também na mentoria, ele não é só trazer técnicas, não é só trazer sugestões, mas muitas vezes é trabalhar a pessoa que está por trás e ajudar ela nesses bloqueios que ela tem, porque, de novo, o que muitas vezes impede a gente de prosseguir é algum trauma lá de trás. E as pessoas, muitas vezes, ela não tem com quem conversar. E na mentoria, correto, Henrique, a gente acaba ajudando muito mais do que só a parte profissional. A gente faz evoluir o empresário, a gente faz a pessoa evoluir de empreendedor para empresário, não só com técnicas. E fazer entender que ele e ela pode buscar o porquê que eu quis ser empresário. Por que eu decidi empreender? Por quê? A gente busca isso. É a primeira pergunta que a gente faz. Por que você quis ser empresário? O que motivou? E a gente vai até extrair isso aí. E aí? Mas tá funcionando, tá caminhando como você quis, como você desejou? E aí a gente trabalha primeiro o empresário, a pessoa ali, para ela entender, tirar algumas crenças e depois entra técnica, processo, técnica de venda, marketing, aí vai embora. Exato. E o mais importante, ela descobriu porque ela quis ser empresária de verdade e não para fazer média ou para falar para todo mundo falar, ah, que bacana. É para descobrir o verdadeiro motivo dela. E se a gente for analisar, comece a pegar, para quem está assistindo aqui, comece a pegar o porquê que você muitas vezes quer alguma coisa. Pode ver que muitas vezes é alguma coisa muito individual, muito particular, mas principalmente muito egoísta, entre aspas. Poxa, eu quero emagrecer, por causa de saúde. Mas no fundo é porque muitas vezes a pessoa quer se sentir bem de biquíni ou na praia. Tudo bem. Eu quero ganhar dinheiro porque, para gerar, eu quero ter empresa para quê? Para gerar emprego, gerar valor para a sociedade, mas também porque eu quero ganhar dinheiro, quero dar conforto para minha família, quero comprar o que eu quiser, porque dinheiro é mais do que só dinheiro, é liberdade de você escolher ir para onde quer, comprar o que quer. Então, muitas vezes, a pessoa também tem que cair em si que o porquê que ela está fazendo aquilo é muitas vezes um motivo muito mais egoísta, muito mais interno. No bom sentido da palavra. No bom sentido. Que vai beneficiar ela, e muitas vezes as pessoas estão no redor, mas é importante que ela tenha ciência disso para não ficar sempre fazendo média. Eu quero fazer o melhor para o mundo. Mas no fundo era ter o motivo real dela. Sim. E não tá errado esse motivo. Muitas vezes ela precisa aceitar e botar para fora esse motivo, que aí ela começa a ver sentido no porquê que ela quis ser empresária de verdade. Aí, Celso, entra aquela frase, né? Não existe certo e errado. Exato. Não existe certo e errado. Existe o estilo de vida que você quer ter, a sua verdade e o que você está fazendo para conquistar ela. Então não tem certo e errado. Quem te falar que tem certo e errado está mentindo para você. É a sua verdade, o seu estilo de vida. E o que você está fazendo? Aí se o que você estiver fazendo não condiz com o estilo de vida que você quer ter, aí tá errado. Aí temos um problema que a gente precisa ajustar. Isso tem um pressuposto dentro da programação neurolinguística, que dá bastante PNL, porque ajuda muito a gente entender o nosso comportamento, a ressignificar coisas que a gente tem na nossa vida e entender o comportamento humano. E tem uma frase, um pressuposto que diz o seguinte: o mapa não é o território, onde o mapa é a nossa visão de mundo e território é o mundo de verdade. O que significa que o mapa não é o território? Que a nossa visão do mundo não é o mundo de verdade, é a nossa visão dele. Por que a gente vê muitas brigas, muitas guerras, muitas discussões acontecendo por aí? É a partir do momento que eu quero colocar o meu mapa em cima do teu mapa porque eu tô certo e você tá errado. Ao invés de eu entender que cada um tem o teu próprio mapa e esse mapa tem que ser respeitado, né? Então é exatamente isso que você trouxe, Henrique. Não existe certo, não existe errado. Todo mundo tá certo da tua maneira. Só que muitas vezes o teu certo não tá te levando para outro nível. Então você precisa estar aberto a conhecer outros mapas que podem te ajudar a dar um próximo passo. E tá tudo bem, mas você vai ver, internalizar e adaptar para a tua realidade. Celso, então, que papo gostoso, cara. E isso daí a gente tem todo dia, né? Tem o tempo inteiro, né? Temos todos os dias. Mas agora a gente vai trazer um pouquinho para você também. Então, pessoal, aqui a gente encerra nosso primeiro vídeo, nosso primeiro bate-papo com esse tema. Por que você quis ser empresário? Faço a pergunta para você, responde aí. Responde aí no comentário, a gente não sabe onde vai postar ainda. Vai estar no YouTube? Vai estar no TikTok, Instagram? Onde você tá vendo? Comenta aí, por que você quis ser empresário? Para quê? E também se alguma coisa que a gente falou aqui, né, Celso? Se faz sentido para você, comenta aqui pra gente saber, vai ajudar.
Não, se não fizer sentido, a gente para com isso aqui, Celso. Não, para nada. Para nada, para a gente não vai. Não, para não vai. Empresário tem que persistir. Então, para você que está nos assistindo, que assistiu, pode ser um corte, o episódio inteiro, fica a reflexão. Vê qual que é o real motivo de você ter se tornado empresário.